Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a quem nos acompanha aqui no plenário da Câmara, ao senhor Joaquim, que virá da Vila Rica, ao Vanderlei, ao Leonardo, aos vereadores que fazem presente a sessão, a Angélica e a doutora Everaldo, que nos acompanham a sessão, e também quem nos acompanha via Facebook. Contendo os agradecimentos e havendo um legado de vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a 38ª sessão ordinária do Sistema 2018. Coloco a ata de número 45 de 2018 da sessão anterior em discussão. Sem discussão, coloco a mesa em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. A ata está aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Nesse momento, passo a palavra ao doutor Everaldo para todas as matérias do grande expediente. Indicação da proteção do para a liberar uma vez do senhor presidente. A vereadora Juliana Marques, o trabalho da Câmara Nacional, em especial a Conselho de Direito pela questão de grandeza diretor. Indicação número 37 de 2018. Icarema Alves de novembro de 2018. Senhor presidente, a vereadora Juliana Marques Merim e demais edis abaixo assinados, no uso de suas atribuições regimentais, em especial no artigo 129 do Regimento Interno, perante essa digna mesa diretora, requerer recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação: que seja oportunizado aos moradores ribeirinhos de Porto Camargo a produção de objetos de consumo turístico. A exemplo, lembrancinhas de madeira, tecidos, vidros, cerâmica, cartões postais, para venda em dias de maior movimento turístico no distrito de Porto Camargo. Tal projeto deve ser implantado na parceria da Secretaria de Culturas, Turismo e Assistência Social, considerando a possibilidade de cooperativismo para a manutenção do mesmo. Justificativa. A justificativa se dá na necessidade de ofertar novas possibilidades de geração de renda àquela população, considerando o desenvolvimento turístico e a necessidade de implantação de uma cultura de valorização local. Assinada Juliana Marques Merim. Indicação número 38 de 2018. Caraína, 9 de novembro de 2018. Senhor presidente, a vereadora Juliana Marques Merim e demais edis abaixo assinado vem, no uso de suas atribuições regimentais, em especial no artigo 129 do Regimento Interno, perante essa digna mesa diretora, requerer que, recebida presente, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação: que seja criado um arquivo digital de imagens históricas e história do município de Caraína. Caso não exista material para essa finalidade, que a Secretaria de Cultura possa desenvolver um trabalho com essa finalidade de realizar levantamentos da história oral e escrita do município, bem como imagens históricas do mesmo. Justificativa. Justifica-se na necessidade de se implantar um acervo da história do município, onde os cidadãos poderão consultar informações e ter maior conhecimento dos dados históricos de Caraína. Assinado vereadora Juliana Marques Merim. Projeto de lei legislativo número 5/2018, autoria legislativo municipal, súmula. Institui horário especial ao servidor público municipal estudante, deficiente ou aquele que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência de qualquer natureza, alterando a lei municipal número 6/2003,
Estatuto dos Servidores Públicos do município de Caraína e da outras providências. Projeto de lei número 108 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, autoriza a abertura de cátedra especial por provável excesso de arrecadação e da outras providências. Projeto de lei número 110 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019 e da outras providências. Projeto de lei número 119 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, altera o artigo 171 da Lei nº 6/2003, de 8 de maio de 2013 e da outras providências. Projeto de lei número 124 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, autoriza a abertura de crédito especial para anulação de votação e da outras providências. Projeto de lei número 123 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre o Programa de Recuperação de Créditos Fiscais, Refis 2018, no município de Caraína. Projeto de lei número 122 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, autoriza a concessão de uso gratuito do veículo e da outras providências. Projeto de lei número 121 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, autoriza a abertura de crédito especial para anulação de dotação e da outras providências. Projeto de lei número 120 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, autoriza a abertura de crédito especial, anulação de dotação e da outras providências. Projeto de lei número 118 de 2018, autoria Executivo Municipal, súmula, autoriza a abertura de crédito suplementar por anulação de dotação e da outras providências. As indicações 37 e 38 de 2018 estão deferidas pela mesa e serão encaminhadas ao Executivo Municipal. Projeto de lei número 118 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 120 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 121 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 122 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 123 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para sua segunda discussão e votação. Projeto de lei número 124 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, continua nas comissões para os seus pareceres. Projeto de lei número 119 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia. Será encaminhado à ordem do dia para a sua primeira discussão e votação. Projeto de lei número 110 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para a sua primeira discussão e votação. Projeto de lei número 108 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, continua nas comissões para os seus pareceres. Projeto de lei número 05 de 2018, de autoria do Legislativo Municipal, será encaminhado à ordem do dia para a sua primeira discussão e votação. Passo agora para o grande expediente. Passo a palavra ao primeiro vereador inscrito para o grande expediente, excelentíssimo senhor vereador Aguinaldo. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, pessoal que nos acompanha por aqui, pelo Face. Apenas, senhor presidente, eu acabei de encaminhar um registro para a nossa senhoria em relação às rodovias. Essa semana nós fomos vítimas aí, vereadores, de críticas na rede social em função da situação da rodovia. Então, é uma coisa estranha, porque não é de nossa alçada, porém, nós poderíamos estar encaminhando um requerimento junto ao DR pedindo providências.
E também, de repente, junto com a Merias ou alguém mais, fortalecer. Acho que não custa, né? Embora as pessoas às vezes conheçam a responsabilidade, mas seria interessante a gente estar fazendo esse requerimento, um ofício, alguma coisa semelhante, para que o DR tome providência, até porque realmente são bem complicadas, né? As nossas rodovias aqui na região. Então, a princípio, é isso aí. Obrigado. Se o nobre vereador me permite, eu gostaria de encaminhar o seu pedido, esse requerimento verbal, para a ordem do dia, para que seja votado pelos vereadores, que seja encaminhado um documento oficial ao DR. Então, eu vou encaminhar a ordem do dia, requerimento verbal do vereador Aguinaldo. Passo agora a palavra ao próximo vereador que está o expediente, exercício ao vereador Juliano. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Everaldo, Angélica, aqueles que estão presentes aqui na nossa casa e também aqueles que nos assistem via Facebook. Primeiramente, eu gostaria de fazer alguma colocação com relação às minhas indicações, as indicações que protocolei semana passada aqui nesta casa, que hoje foram lidas. Agradeço aos vereadores, que eu tenho certeza que todos, com certeza, serão favoráveis a essas indicações. Nós tivemos no início do nosso mandato a criação de 2 secretarias aqui no nosso município. Nós tivemos a criação da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente e também tivemos a criação de uma Secretaria de Cultura. E é claro que quando a gente cria uma secretaria, a gente tem uma expectativa de que um trabalho diferenciado aconteça naquele setor, justamente porque foi criado uma pasta apenas para pensar naquilo. Graças a Deus, a gente pode dizer que muito já se alcançou. Mas a gente, que está muito junto e próximo da população, a gente sabe que a população ela quer sempre mais e ela deseja sempre mais, e isso é muito bom, porque isso aqui impulsiona, na verdade, a máquina pública. Então, uma das minhas indicações é com relação à Secretaria de Cultura e de Meio Ambiente, no sentido de que se tente trabalhar, principalmente ali no distrito de Porto Camargo, que é onde a gente tem uma maior circulação turística, a opção ali para as pessoas que moram ali, de se ter uma maneira de gerar renda, mas ao mesmo tempo de se investir em cultura e comercialização de objetos turísticos. Então, o que seria isso? A gente sabe, quando a gente vai para a praia ou vai para algum local turístico, a gente sempre passa por aquelas feirinhas, né, por aquelas lojinhas que tem vários itens ali, né, aqueles souvenirs, que pode ser um chaveirinho, que pode ser uma camiseta, um postal, e ali a gente acaba dedicando ali algum valor para a gente poder trazer para casa. E aqui poderia ser parecido com isso, né? A gente poderia gerar emprego para os ribeirinhos, né? Não só emprego, mas trabalho principalmente, e nós poderíamos também fazer a comercialização desses objetos ali no Porto Camargo, fazendo com que as pessoas pudessem levar, né, um pouco do que a gente tem de riqueza ambiental daqui, do nosso município, e também fazer uma boa propaganda daqui. Então, a intenção é essa, né? A gente fala muito em geração de emprego, e a gente sabe que foi falado durante essa gestão muito de que a nossa grande indústria é o turismo. Então, a gente precisa ver algumas atitudes como essa, que eu estou indicando, e que a gente sabe que não são caras nem difíceis, serem executadas no nosso município, para que a gente possa ver essa indústria do turismo realmente funcionando. Então, essa seria uma das indicações que entrou aqui nessa casa. A outra indicação, ela também diz respeito à Secretaria de Cultura, que é com relação à história do nosso município, né? O nosso município, ele tem quase 60 anos já, então a gente sabe que grande parte das pessoas, né, que praticamente vieram para cá antes do nosso município nascer, muita gente está viva ainda, muita gente tem muita história para contar. Só que a gente não tem nem a história escrita do nosso município, nem a história oral.
Então, a minha indicação é que, já que nós temos uma Secretaria de Cultura, para que essa secretaria possa tentar desenvolver um trabalho de acumular tanto história oral, né, não sei se vocês sabem o que é história oral, mas é uma maneira de pesquisa, é um modo de pesquisa que principalmente os historiadores utilizam para escreverem os livros de história. Então, para a gente poder escrever a história do nosso município, para a gente poder ter essa história contada pelas pessoas que estão aqui desde o nascimento do nosso município, e também para que se crie um acervo de imagens, né, do nosso município. Muita gente tem bastante fotos daqui do nosso município, fotos antigas, alguns até postam no Facebook, mas isso vai se perdendo com o tempo. Então, quanto antes a gente conseguir trabalhar para que a gente consiga resgatar esse acervo histórico, esse acervo de história contada, mais fácil vai ser a gente poder contar a história do município. E aí, aqui, além, né, de se sugerir que se faça esse trabalho, para que se crie, então, o Museu Digital do nosso município, que seria criar esse museu dentro da página mesmo da prefeitura, ter ali um link do Museu Digital e que as pessoas pudessem ali acessar a história do município, as imagens antigas e poderem, vamos dizer assim, circular nesse museu virtual. Quando a gente falou do concurso aqui da Câmara, eu me lembro bem que a gente comentou de cobrar a história do município, mas é quase que impossível cobrar a história do município quando não se tem isso escrito, quando não se tem isso referenciado. Então, fica aí essa indicação para que a gente possa, de repente, passar para a próxima gestão com isso já resolvido. Uma outra questão também que eu gostaria de colocar é que hoje eu tive... Bom, há um tempo atrás, eu entrei aqui com uma indicação e eu me lembro bem que essa também era um pedido bem especial do vereador Augusto, com relação a um veículo para o Conselho Tutelar. A gente falava aqui que o veículo estava muito sucateado e que não dava condições de trabalho. Então, há um tempo atrás, a gente teve, né, a informação que houve um programa em que poderia ser repassado R$70 mil para o município para que fosse adquirido um automóvel e também alguns equipamentos permanentes, como ar-condicionado, computadores, para melhorar realmente, para fazer com que o serviço possa acontecer de uma maneira adequada. E hoje eu tive a grata satisfação de saber que o prefeito ele está em Curitiba justamente pleiteando para que esse recurso entre ainda este ano no nosso município, porque talvez pela questão das eleições está um pouco demorado o processo, e ele foi lá em Curitiba e parece-me que está pleiteando esse recurso. Então, eu fiquei bastante satisfeita com a notícia e tenho certeza que os colegas vereadores também ficam satisfeitos, porque é uma indicação que vai ser atendida, claro, pelo Estado, mas com um esforço aí do nosso Executivo. Então, eu gostaria aqui de destacar que provavelmente ainda esse ano pode ser que a gente seja contemplado aí com esse valor e muito provavelmente em breve o Conselho Tutelar vai estar melhor equipado para atender a nossa população. Sem mais para discussão, deixo para a ordem do dia. Obrigada. Muito obrigado, vereador Lima, pelas suas considerações. Parabéns pelas indicações, são muito pontuais, como sempre. Passo agora a palavra na Secretaria Secretaria de Programas Presidente, o excelentíssimo senhor vereador Samuel. Boa noite aos vereadores, às pessoas que nos assistem. O Vanderlei, trabalho com o caminhão da prefeitura, as pessoas que saíram de longe, saíram das suas casas e hoje que vieram aqui prestigiar essa sessão da Câmara. Agradeço também as pessoas que estão nos assistindo via internet, no Face. São poucas, mas paulatinamente eu acredito o aumento aí das pessoas que possam estar acompanhando. Bom, essa semana uma pessoa me ligou, uma senhora que estava com criança de colo, e segundo ela precisou fazer um exame, né, e foi informado que não tem cotas, né? E eu gostaria de cobrar do prefeito, da saúde, para que tome as providências necessárias para, em casos de emergência, essa pessoa não foi atendida, para que adote as medidas necessárias que
seja realmente atendida. Porque uma pessoa, quando precisa de um exame, com certeza, é porque ela precisa. Ela não vai ao médico falar alguma coisa, consultar, e o médico pedir e não ter uma consulta. Então ela veio reclamar diretamente para mim. A resposta que eu pude dar a essa pessoa, que eu ia cobrar o Poder Executivo, e vou fazer um ofício encaminhando para que adote as medidas necessárias para que isso não venha a acontecer. Outra situação que nos preocupa também é a questão de consulta. Lembrando bem que sempre quando eu preciso do secretário de saúde, tem me atendido muito bem, uma pessoa que eu não tenho que falar da pessoa do secretário, e sim da situação que acontece. Nos preocupa também alguns órgãos da saúde já fecharam o mês que vem, né? E reabrir o ano que vem. Isso eu fico às vezes pensando que a pessoa para adoecer tem que marcar dia, data e hora. Então esse tipo de coisa não pode acontecer. Mas eu acredito também que a saúde, em caso de emergência, ela tem para onde encaminhar. Certo? Uma coisa que na época da campanha eu sempre falava em alguns vídeos e achei muito interessante a questão da arrecadação dos royalties devido ao complexo Ilha Grande. Então eu gostaria de saber do prefeito, da secretária do turismo, como que está andando esse procedimento. Como que está? Porque, segundo o prefeito, ela foi contratada para vir para Icaraína para aumentar a arrecadação, prestar um bom serviço. Então eu gostaria aqui um relatório anual, desde a outra gestão até hoje, para nós avaliarmos a pessoa da secretária nesse quesito, se realmente está desenvolvendo um trabalho para aumentar a arrecadação dos royalties do complexo Ilha Grande. E se não aconteceu, se ela cobrou, o porquê que não aumentou a arrecadação? Se foi feito algum trabalho, se não foi, eu gostaria de estar sabendo. Há essa possibilidade, senhor presidente, de pedir? Sim, pedir para a Angélica registrar em ata e depois fazer um ofício ao prefeito, fazendo um pedido para que isso possa acontecer. Se o senhor começar a fazer um requerimento a tal coisa, para a próxima sessão, seria interessante. Perfeito. Pode falar, vereadora? Senhor presidente, eu acho que seria adequado fazer como o senhor colocou com relação ao vereador Aguinaldo, colocar hoje em votação a possibilidade de já votar como requerimento e provavelmente encaminhar já no início dessa semana. Foi notado pelo doutor Geraldo que os requerimentos verbais, eles têm que serem por escrito, mas o plenário é soberano. Então, eu coloco os requerimentos, a possibilidade de colocar os requerimentos na ordem do dia, em discussão com os vereadores. O vereador Daniel quer tomar, se possível, nesse requerimento constar quanto que era antes e quanto que é agora nessa administração, para a gente ver se realmente aumentou essa. Exatamente. É a questão da eficiência, né? Porque quando eu falei para o prefeito, eu creio que Icaraína tem pessoas competentes também para ser secretário. Então, mas o prefeito nos falou que ia buscar alguém de longe, com experiência e tal. Então, eu quero ver o que foi feito diferente da gestão passada. Tá bom? A questão eu tenho chegado ao meu conhecimento, a questão da Secretaria de Cultura. Não vou culpar nem A nem B. Quero saber se está sendo feito algo de diferente, porque de repente nós estamos gastando com a secretaria que poderia estar enxugando e diminuindo os gastos com o horário público e passando essa função também para uma outra pessoa, agrupando numa secretaria só. Sei que vai ser muito criticado dessa forma, mas o país, nós estamos aí em recessão, nós não estamos conseguindo ainda decolar, vai algum tempo, e nós queríamos saber, porque é necessário uma secretaria dessa daqui, não é? Pode ser o Paulo Minha, aqui está preparado para 4 anos, falta mais 2, levaram paulada, não tem problema nenhum, eu sou preparado para isso não, tá bom? Mas a questão é o quê? Produtividade, o que está sendo feito nessa secretaria, nas demais, ou é a pessoa que talvez não esteja fazendo o serviço adequado, ou
a prefeitura não está tendo repasse, ou não tem um programa adequado, então eu gostaria de saber tudo isso daí, que a pessoa também tivesse liberdade para vir aqui, a secretária da Cultura, falar com o nosso presidente, pode vir aqui, dar as devidas explicações para nós, o que foi feito nesses 2 anos de mandato da nova administração do nosso prefeito Marcos Alex. Quero criticar também, veemente, as estradas municipais. Estão um lixo as estradas. Eu fui aqui na Estrada do Iguaçu, não tem como. São os moradores, não pode ver gente passando que já grita, para aí, vereador. Com coisa que o vereador ele tem máquina. Aí vem, abre aspas. O vereador ele não tem máquina, mas ele faz parte da fiscalização. E é por isso que eu estou falando. Vamos fazer um bom trabalho. O prefeito falou que quem não fizesse um bom trabalho trocaria em 2 anos. 2 anos já está vencendo. Então, um ano que seja, nós precisamos sim. Ah, mas você não sabe o que está acontecendo dentro da administração. Isso não é problema meu, tá? Porque se eu não estou dando conta do meu recado, o negócio cai fora. E se a pessoa não estiver dando conta na secretaria dele também, tem outro serviço para fazer. Se está tendo bucha, passa a bucha para o prefeito. Não consegue resolver, aí eu não sei o que está acontecendo. A Estrada do Iguaçu está intransitável, mesmo depois de ter parado mais de 1 semana sem chuva. Sem contar outros estados. Não vou nem falar da minha ali, porque eu vou falar que você está falando da minha estrada. Estrada Paulista, erosão nas margens, fazendeiro pedindo para mim, pedir por gentileza limpar as caixas, não tem como. Já falei com o prefeito também, disse que ia falar com a usina, mas até hoje eu não vi resultado nenhum. Tá? Então, eu quero deixar essas anotações, vou continuar cobrando, porque eu ganho da sociedade, sou empregado do povo, e eu vou continuar cobrando veemente isso daí da administração pública. Se eu cumprir, não tem problema. Não tem problema, eu sempre repito. Quem planta flores, colhe flores. Quem planta espinhos, colhe espinhos. E daqui 2 anos, o povo saberá em quem votar. Se a administração continuar fazendo um trabalho diferente, é óbvio que a população vai continuar reconhecendo isso aí. Se houver necessidade, senhor presidente, eu discutirei os projetos na hora do dia. Eu quero agradecer. Muito obrigado. Antes de dar prosseguimento da palavra para o senador escrito, colocar os requerimentos, a possibilidade de colocar os requerimentos verbais dos vereadores Samuel e Agnaldo em discussão. Não haver discussão, coloca em votação. Sobre a questão da Secretaria de Cultura, sobre a fanfarra do município, que a gente ouviu no começo do ano passado, que voltaria a ter a fanfarra, e até agora a gente não teve resposta. Então, acrescento no requerimento, por favor, senhor presidente. Muito obrigado. Exatamente, bem lembrado. E nós estamos esquecendo, isso 1900 antigamente tinha, hoje não tem mais. Ah, mas não vem verba. Então, a administração tem que verificar o que está acontecendo. Se existe a Secretaria de Cultura, para desenvolver um trabalho de cultura do município. Como a vereadora agora há pouco falou, no mínimo um acervo aqui, muito interessante que a senhora Flores expôs, porque nós não temos foto no lugar nenhum de Caranhão. E é muito importante isso que a vereadora acabou de expor. E uma coisa bem simples. Obrigado. Dá licença um minuto. Com relação à fanfarra, eu tive conversando com a secretária de Cultura na semana passada e eu questionei a ela. E ela me disse a seguinte questão, que a fanfarra está sendo desenvolvida junto ao Serviço de Convênio e Fortalecimento de Vínculo. Inclusive, houve uma apresentação na Escola Municipal, há um tempo atrás, e está previsto que vai ter apresentação no final do ano, apresentação provavelmente natalina, dessa fanfarra, que está sendo ofertada e organizada e montada, enfim, que está funcionando junto à Secretaria do Bem-Estar Social, Secretaria de Assistência Social. Só para esclarecer, porque foi uma informação que eu tive, então, sim, já está acontecendo. Inclusive, teve essa apresentação na Escola Municipal para que mais crianças tivessem interesse de estar participando também. Tá? Pelo menos essa foi a informação que a Secretaria de Cultura me passou naquele momento. Só para deixar esclarecido, porque foi uma informação que eu tive, eu acho que eu devo a vocês. Senhor presidente, para acrescentar em relação ao requerimento ao DR, não só em relação aos buracos, mas também de sinalização e de limpeza contínua, apenas para acrescentar. Em relação à fanfarra, a Ju tem razão,
já apresentou também nas escolas estaduais, o pessoal está tocando muitíssimo bem, o instrutor que vem de Moarama é ótimo. Agora, o problema está sendo, Daniel, pessoas para participar. Então tem alguns que não estão, está faltando membros para essa chegada da fanfarra até as escolas, é para tentar motivar o pessoal a participar. Então, ótimos. Então, espetacular a apresentação deles. Por enquanto, está em fase de ensaios. Nas escolas foi convidado, mas como está fazendo um trabalho de base, então, por enquanto, estão aguardando aí, e provavelmente é isso que a gente colocou mesmo. Mas o que falta, de repente, é isso que você coloca, né? A secretária vira aí e tal, e passar para a gente a situação. Presidente, como eu utilizo muito as redes sociais, eu não vejo muito a administração utilizando as redes sociais. Então, eu acho que nesse sentido aí, deveria sim ser exposto e repassado à sociedade, porque se não divulgar, ficar restrito a uma determinada casta, ou classe de pessoa, é óbvio que não vai ser um bom trabalho. Mas também cabe à Secretaria de Cultura informar aqui os vereadores do que está sendo desenvolvido. Esse projeto e algum outro mais. Eu gostaria de saber de outros projetos que foram desenvolvidos. Obrigado. Tem uma discussão, coloca os pedidos de inclusão do requerimento em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. Os requerimentos serão incluídos na ordem do dia, não dados vereadores presentes. O senhor me permite, senhor, tem a palavra ainda, sobre a Paulista. Conversei com o prefeito hoje, pedindo para algumas estradas rurais da Vila Rica, que também está para buraco, a estrada que já está uma situação complicada. Ele me informou que as máquinas estão concentradas na estrada Paulista, para fazer um trabalho assim agora, de deixar pronta a estrada para não perder o serviço no meio do caminho, para depois ir para as outras. Pedir para ter um pouco de paciência, para chegar nas demais, mas que serão feitos o trabalho da seguinte forma, que todas as máquinas para a mesma estrada, pegar o serviço pronto, para depois ir para a seguinte. Perfeito. Está faltando esse entrosamento da administração pública com o Poder Legislativo, informar. Tem hora que leva paulada, ripada aqui, por não ter esse entrosamento. Eu acho que está faltando alguém, né, em que pese foi avisado o senhor, mas esse assunto surge na hora, o prefeito está comunicando o que está sendo feito aqui, para que nós também possamos ter conhecimento e divulgar isso aí para a sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Acho que foram aproximadamente gastos uns 200 caminhões de terra no local e acho que para final de semana termina o serviço na Paulista e prosseguirá para a seguinte. São informações do prefeito municipal. Passo agora a palavra ao próximo vereador inscrito para o expediente, o excelentíssimo vereador Adelso. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, doutor Everaldo, senhor Zé, Angélica, Léo, João Bosco, obrigado pela presença de vocês e a todos os internautas que nos assistem via Facebook da Câmara. Eu sou totalmente favorável, né, a todas as declarações dos vereadores, né, aqui, né, que não deixam de ser também as minhas reivindicações, mas eu acredito que essa casa está aqui para isso mesmo, tá? Cobrar, né, prefeito, e trazer, né, as angústias e ansiedade dos nossos munícipes, né? Cada um tem seu colégio eleitoral, cada um anda por partes diferentes da cidade, né? E aqui é o lugar de expor, né, tudo que a gente absorve durante a semana para passar para o prefeito, porque às vezes muitas coisas às vezes não chega até o ouvido do prefeito, né? E a gente não consegue, de repente, estar em conversa constante com o prefeito. Acredito que os vereadores têm os seus afazeres, o prefeito também, inclusive hoje está em Curitiba. E nós sabemos que nós temos pecado muito nessa questão de reuniões com o executivo, o legislativo, né? Isso não é segredo para ninguém aqui, todo mundo sabe que nós estamos aí falhando nessa parte, né? Quando a gente dá um aperto aqui, sobre uma coisa aí, sempre alguém vem explicar alguma coisa aqui, mas tem que fazer uma pressão, né? E eu acredito que essas conversas deveriam também ser sem essa pressão, né? Conversar, discutir cada 15 dias, um mês. Nós reunimos, né, com o executivo, conversar, né, passar diretamente para ele o que está acontecendo, né?
De repente, como a gente não conversa, a gente tem que passar aqui na Câmara, né, para que a comunidade também fique sabendo, porque é difícil às vezes a comunidade ver as coisas e falar que o vereador não está correndo atrás, né, do que está acontecendo no nosso município. Mas muitas vezes a gente corre sim, fala, conversa, mas às vezes não são tomadas as atitudes que a gente gostaria que fosse feita. Eu só queria aqui também, né, falar na questão dar as minhas condolências, né, às 4 famílias, né, que perderam seus entes queridos do nosso vizinho Alto Paraíso. A gente sabe, um acidente gravíssimo, e isso, pelo que eu escutei, inclui a questão, né, o vereador Aguinaldo falou das estradas, né, na questão de como que está. Teve conversa de que parece que tem um buraco grande, parece que o acidente foi na mesma localidade. Então, eu acho que é muito viável, sim, de repente até a Câmara de Caraíba entrar em contato com a Câmara de Alto Paraíso, porque a gente tem mais força, vai fazer um ofício em conjunto para que nós possamos aí estar reivindicando, porque por Alto Paraíso tem buraco, por aqui, por Ibaté também tem um buraco perigosíssimo ali depois da usina, antes da curva do trevo, ali tem um buraco no meio da curva. Então, se o cara vem e não conhece à noite, uma vez que o carro baixo bate, estoura um pneu, pode gerar um acidente. Eu acho que é muito louvável essa questão de nós apertarmos aí, né, para que possa ser, pelo menos, fazer um tapa-buraco. A gente sabe, tá chovendo, não choveu, não, tudo bem. Mas como a gente falou, né, já faz mais essa semana que não chove. E você pode ver, talvez se tivesse tampado os buracos, nós não teríamos perdido aí, né, esses jovens aí de Alto Paraíso. Então, eu quero deixar aqui as minhas condolências, né, as 4 famílias que perderam seus entes queridos. E, infelizmente, se não arrumar, pode-se vir a ter mais vítimas e outras famílias ter essas perdas que eles tiveram. E eu vou deixar o presidente para discutir os projetos na hora do dia. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Adelso, pelas suas considerações. O senhor me permite tomar a palavra no meu assento? Eu, por ter a grande honra de conseguir exercer a função de forma exclusiva, eu acabo tendo a possibilidade de acompanhar algumas vezes o trabalho do Vanderlei, do Demar e dos rapazes que fazem o serviço nas estradas, o serviço pesado. Então, gostaria de dar parabéns a vocês, Vanderlei. Na verdade, não pode, infelizmente. Foram aproximadamente 200 caminhões lá, o secretário Marcos falou de terra. Então, você dá os parabéns. Eu sou muito o Aguinaldo também, por ser do distrito, ter uma área rural maior. Eu ligo direto para o Demar e muitas vezes ele me fala assim, Leandro, as máquinas estão em tal lugar. Eu, como disse, por ter aplicação exclusiva, acabo tendo a possibilidade de ir até o local e acompanhar. Acompanhei vocês que estavam arrumando água do macaco lá, né, aqui na estrada da Onça também, eu pude acompanhar lá. E levo isso também, o Demar sempre me diz, né, e eu até concordo com ele, represento sim o distrito da Vila Rica, porque moro lá, porque sou de lá, mas também tive 195 votos aqui em Caraíba, no município inteiro. Então, a gente acaba tendo que escolher algumas prioridades. Muitas vezes ele me perguntou, eu falei algum serviço para ele, perguntou, Leandro, tá passando aí? Aí eu falei assim, tá, Demar. Ele falou, então vai em tal lugar que você vai ver a situação que está lá. E cheguei em lugares em que não está passando. Então, eu, sim, por ter a possibilidade e a grande honra de ter dedicação exclusiva, eu consigo ir nesses locais. Também tive a experiência de passar, não o dia inteiro, mas até meio-dia, com o secretário de Obras, o Demar. O telefone toca a cada 5 minutos, para poder desligar o telefone, já tem outra pessoa ligando. E, sim, chega à conclusão de que se a gente tivesse mais 20 máquinas hoje, mais uns 5 caminhões, a gente não daria conta da demanda do município.
tanto com os proprietários rurais quanto para as estradas, que é do coletivo. Então, assim, é só também para dar essa força para o secretário que muitas vezes apanha. Acho que a Secretaria do Demar é a pior que tem, é aquela que você tem muito serviço, mas tem pouco equipamento para fazer o serviço. E dar os parabéns a vocês, Vanderlei, que fazem o trabalho. O Marcos, eu converso com o Marcos, dar os parabéns para você aqui ao vivo. Muitos caminhões, muitos municípios ganharam o mesmo caminhão que a gente ganhou, que é o que o Vanderlei dirige ali. E todos eles deu o mesmo problema. Teve prefeituras que gastou mais de 20, 40, 50 mil reais para arrumar o caminhão. E graças ao Vanderlei, que percebeu o serviço antes, e a manutenção ficou, acho que, 2 mil reais para fazer, 2.800, que poderia ser um custo muito maior para o município. Isso graças à dedicação de um profissional que está atento, que não é porque é do município, que ele vai lá, abandona, que cuida, que zela do equipamento. Então, dá os parabéns ao senhor e toda a equipe. É o que tem para o momento. Vou dar início agora à ordem do dia. Projeto de lei número 05 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui esse projeto, que é um projeto de minha autoria. No entanto, um projeto que foi, na realidade, solicitado pelos servidores públicos aqui da Prefeitura, que é um projeto que ele propõe oportunizar um horário especial ao servidor que tem em sua família um filho deficiente, né, um pai deficiente, ou um esposo deficiente, ou ainda um servidor público que precisa estudar e muitas vezes não consegue por conta do horário de serviço. Não quer dizer que esse servidor ele vai deixar de trabalhar para estudar, ou vai deixar de trabalhar para cuidar desse ente, né? Mas que ele vai poder, porque hoje a gente tem a possibilidade de um afastamento por problemas de saúde, né? Qualquer servidor público hoje tem direito a 2 anos de afastamento sem perda da remuneração para cuidar de um ente, de um familiar. No entanto, a ideia aqui é a seguinte: existem pessoas que estão trabalhando, que querem continuar trabalhando, mas têm essa dificuldade na família por um filho com deficiência, e essa pessoa, às vezes, gostaria de continuar trabalhando se pudesse ter uma readequação de horário. Não deixaria de trabalhar da mesma maneira, mas teria uma readequação de horário para dar condições para que essa pessoa possa, né, cuidar do seu ente e, ao mesmo tempo, continuar trabalhando. Para nós, isso é muito bom, porque essa pessoa vai deixar de pegar, às vezes, um atestado de 2 anos, se afastar, continuar recebendo, a gente ter que conseguir um outro servidor para poder estar cobrindo essa pessoa. E para o servidor é muito bom, porque ele vai ter, além de ter a oportunidade de estar mais próximo desse ente que está adoecido ou que tem um problema com deficiência, como uma deficiência, ele poder também continuar trabalhando, continuar exercendo a função dele, que muitas vezes, para a maioria das pessoas, acredito que é algo prazeroso. Então, esse projeto ele vem praticamente encomendado pelos próprios servidores públicos, e eu estou fazendo ele no sentido realmente de poder colaborar com a administração. Eu agradeço a todos os vereadores, que todos aqui, sem distinção aqui, todos vieram, deram seus pareceres e confiaram no projeto. Muito obrigada. Muito obrigado, a nova vereadora Juliana, pela explicação do projeto. Aproveitar e dar os parabéns pela sua atividade legislativa, sempre perfeita. Sem uma discussão, coloco o projeto de lei número 05 de 2018, da autoria do Legislativo Municipal, em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 05 de 2018, da autoria do Legislativo Municipal, está aprovado em sua primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 110 de 2018, da autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 110 de 2018, da autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 118 de 2018, da autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem.
O projeto de lei número 118 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 119 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 119 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 120 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, se levantem. O projeto de lei número 120 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 121 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 121 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei número 122 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 122 de 2018 está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Passa agora ao projeto de lei 123 de 2018, de autoria do Executivo Municipal. Coloco o mesmo em discussão. Sem discussão, coloco o mesmo em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Os contrários, que se levantem. O projeto de lei número 123 de 2018, de autoria do Executivo Municipal, está aprovado em sua segunda discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Sem mais matéria a serem discutida, passo a palavra aos vereadores para suas explicações finais. Questão de ordem. Começa com o vereador Samuel, então termina com o Jurandir. Antes de desejar uma boa noite, eu gostaria de expor que a crítica ela é plausível no meu entender e que os demais colegas também pudessem, quando verificarem, na medida do possível, tecer alguns comentários também. A crítica nem sempre ela é para destruir, e sim para que alguém enxergue o erro e corrija o erro, né? Então é por isso que eu sempre faço as críticas, porque quando eu erro também alguém fala, e nós temos que procurar sempre minimizar ao máximo esse tipo de situação dentro da administração pública. Quero deixar claro também, como o vereador presidente falou, do Vanderlei, eu não tenho nada contra a pessoa dele, e nem de outros funcionários, e sempre vem desenvolvendo um excelente trabalho realmente, tenho acompanhado, dirige o caminhão com muita técnica e sem judiar do mecanismo do equipamento. Prova que o senhor acabou de falar que ele acabou detectando um defeito de forma antecipada e economizando para a administração pública. São funcionários desse tipo é que a administração precisa. Só que para que nós tenhamos funcionários assim, é difícil um funcionário ele ter esse conhecimento sozinho e carregar isso dentro de si. E tem que ter um treinamento, sempre passar por treinamento, e tem que ter alguém também, muitas das vezes, para aqueles funcionários que não são, como essa pessoa que está aqui, o Vanderlei, uma pessoa que realmente cobre do funcionário, para que não venha dar prejuízo ao erário público, porque quando está um prejuízo, quem arca é a sociedade. Quero desejar aqui uma excelente semana. Se me permite, acho que seria interessante a indicação, se o senhor tivesse, de treinamento para os funcionários públicos, um treinamento especializado. Se o senhor permite? Sim. Porque até agora eu não vi falar de nenhum treinamento para funcionário público, principalmente para a área do pátio, né? Muitas vezes são criticados, tal, até a gente critica, mas não passa por um treinamento. Então, existe dezenas, centenas de cursos aí que pode estar sendo providenciado para eles, para a área da saúde também, né? E para as demais áreas. E professores também. Não vejo professor fazendo curso. É um dos pilares centrais da nossa sociedade. Não vejo professor
talvez não chegue até o conhecimento dos vereadores, né? Mas fazer treinamento, isso aí é muito importante, faz parte do contexto da educação de todos os servidores, por pasta, separadamente, né? Quero agradecer aos vereadores por essa oportunidade, desejar-lhes uma excelente semana, as pessoas que nos assistem, as que estão aqui, e agradecer mais a oportunidade, e agradecer a Deus por estar mais uma vez aqui, fazendo parte do contexto da nossa sociedade. Meu muito obrigado. Senhor presidente, eu só gostaria de dizer que eu dou total apoio a esse tipo de indicação com relação a capacitações. De fato, acredito que críticas, elas aqui são para complementar e para ajudar, não são para destruir. Às vezes parece que a gente é um pouco bravo, mas na verdade não é isso, é que às vezes a gente recebe muitas reclamações e a gente tem que passar, né, o que acontece. Mas eu tenho certeza que o prefeito ele entende isso, porque ele esteve aqui 12 anos, então ele sabe melhor do que todos nós aqui o quanto que a gente passa e o quanto que essas críticas são para renovar ou para melhorar. E então, digo que quando fizer a indicação, estou lá para assinar junto, tá? E desejar uma ótima semana a todos. Uma ótima semana, um bom final de semana, um bom feriado. E até semana que vem, se Deus quiser. Eu gostaria de dar boa noite a todos os companheiros vereadores, doutor Everaldo, José que participou, Vanderlei, o Léo, o João, a Angélica que está transmitindo a nossa sessão, e a todos que nos assistem, né, via Facebook. Um abraço a todos e até a próxima segunda-feira. Muito obrigado. Muito obrigado aos vereadores pelas suas explicações finais. Obrigado aos vereadores pelas suas explicações finais. Só para deixar um convite também, eu tinha convidado o vereador Jurandir, para a gente ir na Paulista lá, para o serviço dos meninos amanhã ou depois, se eles tiverem disponibilidade de tempo, depois mandem no grupo lá, se alguém mais puder ir também, a gente fala com o horário que para todo mundo. Fica interessante a gente visitar as obras lá. Sem mais matérias. Sim, Só em tempo. Senhores vereadores que nos assistem, João, Vanderlei, Léo, o pessoal que está aqui, está acontecendo o primeiro campeonato futsal feminino. Teve a primeira rodada ontem e quarta-feira à noite, a partir das 19h30, tem a segunda rodada. E sexta também. Então todo mundo está convidado aí para participar nos Nós Esportes. Tem um time lá do Porto, 2 e 3 aqui da cidade disputando. Então, vamos lá prestigiar, assistir nossas garotas lá, pessoal. Leve uns parabéns a Deise, foi a autora da ideia, né? E parabéns também ao Edson por acatar a ideia e colocar em prática. Sem mais matérias a serem discutidas e com as explicações finais dos vereadores, em nome de Deus, declaro encerrada a 38ª sessão ordinária de 2018. Muito obrigado a todos e vão com Deus.